Shalom Yehá, Shalom Adonai, Shalom Ademariá, Shalom Ademorió, Ereina Toquírio, Salam ao Rab, a paz do Senhor. Depois de tanto aramaico, hebraico e árabe para dizer a paz do Senhor. Olá pessoal, dependendo de onde você estiver, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que o Eterno abençoe poderosamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das mudanças. Nós vamos tratar um texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala justamente sobre a questão do recomeço. O tema de hoje é recomeçar. Pegue sua Bíblia aí, não importa se ela está em português, em hebraico, em aramaico, o que importa é que seja a palavra de Deus, ok? Mas eu não tenho nem em português, nem em hebraico, nem em aramaico. Pegue a que você tiver, espanhol, inglês, concani, foula, crioula, a língua que for, ok? Eu vou utilizar o original hebraico, obviamente, a tradução da Peshitta e vou usar também a Peshitta de Yeshua. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Sefer Bereshit, Parashá Bereshit, o livro no princípio, na Parashá no princípio, capítulo 1, versículo 1 e 2. Na Bíblia hebraica começa dizendo assim, vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Bereshit, ok? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'roshek al penei tehom, ve'ruha Elohim merahepet al penei hamayim. Ok? Na Bíblia aramaica Peshitta, nós vamos ler apenas o versículo 1, que diz o seguinte: Bereshit bera Allah hayat maya veyat areia. Vamos repetir. Bereshit bera Allah hayat maya veyat areia. Que é no princípio criou Deus os céus e a terra. A tradução da Peshitta vai traduzir: em princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 vai dizer: e a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. Olha que interessante. Essa palavra Bereshit, no princípio, fala que houve um princípio criacionista, um princípio da criação, uma gênese do universo. Interessante que se a gente for para a questão da astrofísica, nós vamos ver que há uma tese segundo a qual o universo ele é tridimensional. Olha que interessante, tridimensional. A água ela tem 3 estados líquidos: sólido, líquido e gasoso. As dimensões têm 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A criação física aqui, em termos do planeta Terra, nós temos o quê? Céu, terra e mar. Olha só que interessante. As galáxias, existem 3 tipos de galáxias. Segundo os estudiosos da astronomia, existe a galáxia espiral, que é a nossa. A Via Láctea é um exemplo de galáxia espiral. Existe a barrada e existe a irregular. Espiral, barrada e irregular. O homem ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, o homem é um ser tricotômico. Interessante, né? Satanás, que é um invejoso, sabendo que Deus ele é triuno, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, ele cria, a gente vê lá em Apocalipse, ele inventa a tríade satânica, que é Satanás, o anticristo ou antimessias, e o falso profeta, que é o inimigo direto do nosso Deus Espírito Santo. Então, nós vemos aí o número 3 regendo a criação. Mas, voltando à palavra, nós temos aqui Bereshit bara. A palavra bara
Ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Essa palavra bara, no hebraico, ela significa trazer do que não existe. Lembre disso. Sempre que você ouvir no hebraico a palavra bara, que só pode ser usada de acordo com a tradição judaica, ela só pode ser usada em relação ao eterno, porque só o eterno tem o poder de trazer a existência do nada. Então, bara, trazer do nada, trazer do invisível. Você lembrou agora de Hebreus 11:1, né? Pois é, com a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Pela fé, os antigos alcançaram suas vitórias, né? E Jesus, Deus, vamos dizer assim, Deus, ele sempre criou, ele sempre operou através da fé, da emuná. Então, Bereshit bara, no princípio, criou, trouxe do nada, trouxe do invisível. Elohim, observe que a palavra Elohim, ela está no plural. Eu não acredito que seja uma questão gramatical de um plural majestático, mas respeito quem pensa assim. Eu acredito numa tese que nós, inclusive, já vimos, né, aqui no nosso canal, que mostra a Trindade Santíssima nesse nome aí, Elohim, quando a gente vai para a questão dos significados das letras e da gematria. Mas continuando, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, criou do nada, né, bara, et hashamayim, esse et aí, que é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que a gente já traduz o hashamayim, que é os céus, a gente não traduz o et. Segundo a tradução judaica, esse et aí, ele aponta para o hebraico como uma língua sagrada. Como assim? Nós vemos que a primeira letra aí do et é um aleph, que é a primeira letra do nosso alfabeto hebraico. E o tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, é como se no princípio Deus criou o alfabeto hebraico. É uma tese judaica, ok? E hashamayim. Aí você diz, mas Morérico, shamayim aí está no plural. Sim, a palavra céu no hebraico ela tem a sua forma plural, ela sempre estará no plural, assim como água. Água e águas é maim, né? Então, essa questão de Bereshit bara Elohim et hashamayim, acreditamos que esse shamayim aí no plural, ele aponta para o quê? Para o céu metafísico, inacessível, onde Deus habita, que é o terceiro céu, por anos, que, apesar de receber o nome de terceiro céu, ele é o primeiro céu criado. E depois dele nós temos o céu cósmico, o céu espaço sideral, que é justamente o universo. Então nós temos aí o primeiro céu criado, que é o terceiro céu, por anos, e o segundo céu criado, que é o segundo céu, que é o céu Mesourânios, que é o céu cósmico, o atmosférico, até aí não existia, ok? Então, Bereshit, no princípio, ou em um princípio, Bará, criou do nada, trouxe do invisível, Elohim, o Deus triuno, todo-poderoso, et, origem do hebraico, fica a interrogação, Hashamayim, os céus, por Urânios e Mesourânios. O Urânios, que é o nosso céu atmosférico, não existia ainda. Vet haaretz, e a terra, aretz, terra. Em aramaico, areia. Esse, dependendo do aramaico, aro, né? Então, esse aretz aí, a terra, observe que não está aí, que no Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haadamah. A terra aí não é Adamá, é Aretz. Adamá é a substância, é o humus, é de onde o homem veio. Por isso que Deus deu o nome Adam, porque do Adamá o tirou. Tu és Adam, porque eu te tirei do Adamá. Tu és homem, porque eu te tirei do humo da terra, da essência da terra, do pó da terra. E esse terra aí é planeta, certo? Aretz. Sempre que você vê na Bíblia hebraica a palavra Aretz, você já vai associar o planeta Terra, a Terra no sentido global, ok? Então, o planeta Terra foi criado aí.
possivelmente todo o sistema solar foi criado, o Sol. Eu não sei acerca de outros astros, né, como as estrelas gigantes, supergigantes. Nós sabemos que o Sol é muitíssimo gigantesco em relação à Terra. A questão é que ele está a 18, se eu não me engano, 18 milhões de anos-luz da Terra. É uma distância assustadora que faz com que a gente veja ele pequenininho, mas ele é gigantesco. Se aproximasse o Sol da Terra, a Terra seria um nada diante do Sol. Aí você diz, mas eu estudei em astronomia que o Sol é nada, é um pontinho de areia diante de outras estrelas que existem. Para você ver como Deus é poderoso, né? Certa vez uma pessoa me perguntou, disse para mim que achava que Deus não existia, né? Aí eu disse, era meio-dia, eu estava estudando, eu estava na escola, né? E uma colega minha me perguntou, se Deus existe, me mostre que ele existe. Eu disse, olhe para o sol. Parece loucura, né? Mandar alguém olhar para o sol em pleno meio-dia aqui no Nordeste, no Ceará. E eu disse, olhe para o sol. Quando ela olhou, ela disse assim, hoje tu não tem juízo não, como é que eu vou olhar para o sol meio-dia? Tu quer que eu segue? Aí eu disse, tu não consegue olhar para o sol, que é uma estrelinha que Deus criou. Não é ainda das maiores e mais quentes ou mais geladas, porque existem estrelas super geladas. E se tu não consegue olhar para a criatura, como é que tu vai conseguir olhar para o Criador, né? Nós sabemos que a criação, ela testemunha a existência do Eterno. Mas voltando para o texto aqui, Bereshit, no princípio, ou no princípio, né? Bara Elohim et Hashamayim, criou do nada, Deus triuno, et, hebraico, o alfabeto hebraico, sei lá, Hashamayim, os céus, terceiro céu, Epurânios, segundo céu, Mesorânios, Vet Haaretz, e a Terra, o planeta. Então, tudo bem. Nós entendemos aí que Deus não quis dar detalhes do que aconteceu antes da criação. Mas você pergunta, Moreira, eu sei que não sabemos tudo da Bíblia, a Bíblia é muito vasta, bem como toda a ciência criada pelo Eterno é complexa. E quem dirá a Bíblia? Mas essa questão, no princípio criou Deus os céus e a terra criada no princípio, Deus não dá detalhes do que aconteceu antes. Há alguma explicação bíblica na Torá, quem sabe, sobre Deus não ter explicado acerca do que antecede essa criação? Deuteronômio 29, nós vemos sobre essa questão, porque as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas a Deus, ok? Segundo versículo diz, Verhaaretz haitá tohu vavohu verroshek al penei tehom veruha Elohim merahepet al penei hamai. Olha só essa palavra merahepet, vamos já chegar nela, que em hebraico seria merapa, em aramaico. Em aramaico seria merapa. Claro, dependendo do aramaico. Eu estou falando do aramaico siríaco oriental, merapa. No aramaico siríaco oriental ia mudar, no aramaico judaico targúmico ia mudar, e isso ia variar muito dependendo do aramaico em questão. Mas voltando aqui para o hebraico, nós temos Verhaaretz haitá tohu vavohu. É aqui que eu queria chegar. E a terra, porém, era vã e caótica. A terra, porém, era sem forma e vazia. Peraí, como é que Deus criou a terra? Deus, que é o ser perfeito, que faz tudo com perfeição. Você vai ver em todo o decorrer da criação, e viu Deus que era bom, né? Vaer Elohim, nós vemos aqui no próprio livro de Gênesis, né? Que tudo que Deus via, ele dizia Kitov, que era bom, né? E tudo Kitov. Vaer Elohim, Vehaor Kitov, enfim. Então ele via que tudo era bom. Então Deus não cria nada errado. Aí você diz, mas o homem pecou, o homem foi o que deu errado? Não. Lá em Eclesiastes diz que Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então Deus fez o homem bom. Mas o livre-arbítrio
Deus não quis criar robôs. Como um bom programador supremo, o primeiro programador que existiu, ele não quis criar robôs, usar um código-fonte e pronto, eu vou criar aqui uma tiragem de robôs. Não, ele criou indivíduos únicos. A sua digital só você tem, e nunca houve, nem haverá ninguém com a digital igual a sua. E pode haver em toda a história da humanidade alguém parecido com você, mas não igual a você. Nunca vai haver alguém igual a você, com a mesma história, com as mesmas lutas, com as mesmas vitórias, com a mesma forma de pensar, com um fenótipo idêntico ao seu 100%, enfim. Porque o homem foi criado em imagem e semelhança do Eterno. E o versículo 2 diz, né, como nós vimos aqui, Peraí, se em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, e no versículo 2 diz, Berahaaretz haitá tohu vavor, e a terra, porém, era vã e caótica. Como é que a terra que Deus criou perfeita, excelente, ficou vã e caótica? Eu vou para Ezequiel 28, nós vemos que a terra, a princípio, foi criada para um ser angelical, e era uma terra fogueada, ou seja, uma terra que ela tinha na sua constituição, principalmente rochas magmáticas ou ígneas, rochas vulcânicas, isso mesmo. Ela era banhada em larva de vulcão, e ela tinha pedras preciosas e semi-preciosas. Então, essa terra foi criada para um ser angelical. E nós vemos depois essa terra ser destruída. Nós vamos lá para Mateus, nós vemos Jesus dizendo, dos moradores da terra, porque eu vi Satanás cair como um raio. O raio, quando ele cai, ele estraga tudo onde ele cai. Mas, aí você diz, então o Big Bang foi a queda dos anjos caídos, de Satanás e suas hostes, após a rebelião no céu. É um assunto bem polêmico. Não, o Big Bang aconteceu? Sim. Nós temos base bíblica para isso em Gênesis 1, onde Deus disse, Rei Or, esse Rei Or, seja luz, que na nossa Bíblia está haja luz, a tradução literal no hebraico é seja luz, Rei Or, as trevas, porém, nós vemos lá no versículo 2 ainda, ó, a terra, porém, era vã e caótica. E continuando, 2 nós temos lá, Torvavor, Verroshek ao Peniteron. Olha só, Verroshek ao Peniteron. E havia trevas sobre a face do abismo. E havia escuridão sobre a face do abismo. Essa palavra Roshek, eu traduzo no hebraico, nós traduzimos como escuridão ou trevas. Nós sabemos que no hebraico uma palavra só ela tem vários significados, diferente do grego, que é mais específico. Então, essa palavra Roshek, trevas ou escuridão, mostra que no princípio não havia luz. Então, quando Deus viu as trevas, ele disse, Rei Eor, ele ordenou as trevas, é uma palavra imperativa de Deus, Rei Eor, seja luz, e a treva teve que se converter em luz. Antes eu e você, quem sabe, éramos trevas, estávamos como a região de Naftali, e era um povo que vivia em trevas, mas resplandeceu a luz. E Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou os nossos pés do lamaçal de um charco de lodo e pôs sobre a rocha. E firmou nossos pés na rocha. A principal pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que veio a ser a principal pedra de esquina. Essa pedra, que é maior do que Pedro, que é maior do que qualquer outra pedra, porque Pedro, Petros, em aramaico Keifa, ou Keifa, ele significa pedra ou rocha. Só que Jesus é a verdadeira rocha, a verdadeira pedra. E quem constrói a sua casa na areia, essa casa vai ser destruída. Mas se a sua casa for construída na rocha, que é Cristo, vem o vento, vem os problemas, mas você pode até
ficar igual uma palmeira, que encurva tudo, quase parece que vai cair, mas volta para o lugar. Porque você está na rocha, está enraizado na rocha, que é Cristo. Então, a verdadeira rocha. Então, nós temos aqui, ó, e havia trevas sobre a face do abismo. Veruha Elohim era repek ao Penerhamai, o Espírito de Deus, Veruha Elohim, no aramaico, Ruha Lekucho, ou Ruha Lekucha, o Espírito de Deus, se movia sobre as águas, em hebraico, Merahepek ao Penerhamai, que em aramaico, essa palavra Merahepek, ela é Merapa, que significa incubar, prender, aprisionar. Por isso que alguns acreditam que o Espírito Santo ele aprisionou demônios nas águas, além de conservar essa parte da criação, no início da reconstrução da criação, quando a terra que outrora estava intacta, ficou torvo-vavorro, vã caótica, sem forma e vazia, e agora é necessária uma reconstrução. Eu quero te dizer que conosco não é diferente. Nós viemos da terra, nós viemos do pó, porque somos pó e ao pó tornaremos. Mas, muitas das vezes acontece que essa terra é destruída. Não sei, pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades, pelas incertezas, pelas desventuras, pelas fatalidades, pelas coisas imprevisíveis, que muitas das vezes nós não anotamos na nossa agenda. Ninguém quer anotar na sua agenda o dia do choro, o dia da derrota, o dia em que seus planos todos deram errado. E esse dia está lá em Eclesiastes, em Jó, em outras passagens da Bíblia, que é o Yom Hará, o dia mau, que Deus diz lá em Eclesiastes que o bem e o mal eles vêm de forma aleatória, intermitente e ininterrupta na vida do ser humano, que é para que o homem não saiba o que vai suceder depois dele, e com isso ele reconheça depender de Deus. Olha que interessante. Então, até dia de chuva está no controle de Deus. Deus não é Deus só no sol. Deus não é Deus só na primavera e no outono. Na primavera e no outono. Ele é Deus do inverno, ele é Deus em todas as estações. Outono, inverno, primavera, verão, não importa. Ele não é Deus só na primavera e no verão. Ele é Deus no inverno e no outono. A vida é feita de fases. E somos como a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. O que você tem de bom, o que você aprendeu, o que você se tornou, veio do Pai das Luzes. A gente não tem nada. É Deus que nos dá. A gente não sabe nada. É Deus que nos ensina. A gente não pode nada. É Deus que nos capacita. Se o ser humano ele realmente tivesse um pingo de entendimento da palavra de Deus, nós todos reconheceríamos de forma unânime e cabal a total dependência que temos do Eterno, que não somos nada nem ninguém sem Deus. Mas continuando, olha que a terra estava ok, era uma terra para um anjo, tudo bem, não precisava de atmosfera, porque anjo é espírito, e espírito não precisa de oxigênio, não precisa de plantas, de ervas, de água, não, ele não precisava. Então bastava a terra alfogueada com rochas magmáticas ou ígneas, banhadas de larvas de vulcão e cheias de pedras preciosas e semi-preciosas para o ser angelical. Mas para o homem era necessário que tudo isso fosse reestruturado. E aí onde começa uma recriação, um recomeço. Deus recria tudo, porque a princípio um amigo de Deus o decepcionou. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando foi decepcionado pelo querube Hassorer, ou querubim Shah, o querubim da guarda, ou o querubim ungido, não. Ele sabia, mas ele deixou o livre-arbítrio. Ele acreditou, mesmo sabendo o que ia acontecer. Então, conosco não é diferente. Houve a dispensação dos anjos, e agora é a dispensação dos seres humanos, onde o homem colhe o que ele planta. Se você planta o bem, colhe o bem. Se você planta o mal, colhe o mal. E de acordo com o livro de Colossenses,
essa regra da justiça retributiva, ela não protege nem mesmo os escolhidos do Senhor. Nós vemos Davi, quando ele mata Urias e comete adultério com Betseba, a espada não se aparta da casa dele. Morre o bebê, filho do adultério. Depois, Amnon, seu primogênito, ele vai ser morto mais tarde por Absalão. Um irmão mata o outro, isso porque Amnon tinha forçado a sua irmã Tamar. Ele cometeu um incesto e estupro. Ele comete 2 crimes hediondos. E Deus, que é justo, pune ele, e com isso as consequências estão acarretadas ao erro de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Muita gente só vê a parte segundo o coração de Deus, não vê que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, como homem, ele lega a tendência ao pecado de Adão. Mas se como homens nós legamos de Adão a tendência ao pecado, como servos de Cristo nós legamos o domínio sobre o pecado. Não quero dizer que ninguém vai pecar, mas que a gente deve lutar com todas as forças contra o pecado. Está escrito: o pecado não terá poder sobre vós. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. Aí entra a questão da techuvá, de voltar-se a Deus com o coração contrito e quebrantado. O verdadeiro arrependimento é quando você se arrepende e deixa, porque o que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. O juiz de Deus será sem misericórdia para com quem não usou de misericórdia. Observe como Deus é justo. Se você for misericordioso, haverá uma misericórdia para contigo. Mas se você não usa de misericórdia, também não haverá misericórdia no dia do vamos ver. No dia que Sofonias, o profeta Sofonias, chama do dia da ira do Senhor. Continuando aqui. Então nós vemos aqui uma recriação. Você pode olhar aí na sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nós lemos agora, e você vai ver que a própria palavra de Deus ela vai falar de uma recriação. Vamos ver o que esses versículos estão dizendo na tradução da Peshitta. Diz assim, vou repetir, nós já lemos, vamos só recapitular. Em princípio criou Deus os céus e a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. Olha só. Agora, se nós formos ver na Peshitta, lá em João, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, de Yohanan, em hebraico, Yohanan, em aramaico, Yohanan. Está escrito assim a tradução. Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era a palavra, Elohim é Deus. Então, no aramaico, Brishit Itar Ho Melto. Olha, então no princípio ele era um Melto. Esse Melta ou Melto, dependendo do aramaico, é a palavra, é a ação, é o poder. Então no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a ação, no princípio era o fenômeno, no princípio era o que movia a história, as circunstâncias. Então, e o Melto, o Meltá, depende do aramaico, estava com Deus. E o Melto era Aloho, era Deus. Ou se for Meltá, Allah, que é Deus. Na Bíblia hebraica, a palavra que aparece lá em Yohanan é Devar. Não é Meltá ou Melto, é Devar, que significa palavra. Na grega, Logos, que tem mais o sentido de verbo mesmo. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas, devido a todo o decorrer da história que nós conhecemos à luz da Bíblia, foi necessário que ele recomeçasse a história da humanidade. Para isso era necessário um sacrifício. Aí onde entra o sacrifício propiciatório de Cristo. Nós vimos que na história dos hebreus,
nós lendo a Torá, de Bereshit até Bemidbar, ou seja, Bereshit, Shemot, Vaikra e Bemidbar, nós vamos ver a primeira chance que Deus dá a Israel. Em Devarim, de Devarim para Yehoshua, nós já vimos o povo agora tendo uma segunda chance através de Yehoshua, de Josué. Então nós vemos aí um Deus que trabalha com recomeço, um Deus que trabalha com segunda chance. Só que quando Yehoshua morre, o povo meio que esquece de Deus. E aí entra de novo a questão do recomeço. É a era dos juízes. Só que quando termina a era dos juízes, o povo quer um rei. E a história dos judeus recomeça. Nós vemos até no período teocrático, a história de Ruth, a Moabita, que quando Noemi saiu com seu marido Elimelech, Naomi sai com Elimelech, Mahlon e Ilion para a terra de Moab, e lá eles encontram Orpa e Ruth, as Moabitas, e se casam e morre Elimelech, Mahlon e Ilion. E nós temos as 3 viúvas, uma fica, outra volta com a sogra e depois se casa com um parente próximo da sogra, chamado Boaz, de onde vem Obed, de onde vem Jessé, de onde vem Davi, e assim vai até chegar no Mestre, na descendência real de Israel, onde Jesus é o Rei eterno e imortal. Então, nós vemos que houve um recomeço na terra de Yehudá, na terra de Judá. E quando Deus destrói a criação, que é algo que vai acontecer, nós conhecemos isso através do livro da Revelação, o Apocalipse, Haitegalu, que é a revelação em hebraico, em aramaico, Girliana, que é a revelação, Girliana. Então, nós vemos aí o recomeço, quando Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Há uma recriação da terra secundária. Na verdade, é um novo céu e uma nova terra. Eis que faço nova, Hadash, todas as coisas. Então, há uma novidade. Nunca foi fácil para o ser humano lidar com o recomeço, não é verdade? Mas é uma coisa que está atrelado à existência de todo mortal. Porque o próprio Deus teve que recomeçar quando seu amigo lhe traiu lá no céu. Ele teve que ter um plano B para o andamento das coisas. E aí onde houve a queda, a destruição da terra com o Eior, Reior, seja luz. Segundo estudiosos, quando Deus disse Reior para recriar tudo, houve uma grande explosão, um Big Bang, que até hoje nós temos indícios desse Big Bang, quando você liga num canal que fica aquele chiado, aquele curto que dá aquelas ondas, aquela interrupção, é resultado da voz poderosa de Deus no Reior, na grande explosão do haja luz, quando o Pai das Luzes criou, bara as luzes. Olha só. Lembra o que nós falamos no começo? Que bara é trazer do nada. Acha é trazer do que já existe. Quando Deus fez os animais, ele só... quando Deus fez os céus e a terra, ele só bara, ele só criou do invisível. Mas quando ele foi criar os animais, ele ordenou a terra criar os animais terrestres e as aves. Ordenou ao mar criar os animais marinhos. Então, na verdade, Deus não estava ordenando que eles criassem. Deus estava ordenando que eles fizessem. Deus criou, eles iam fazer. Fazer, acha, é trazer do que já existe. Então, traga os animais da terra. E o do ar da terra também. E os do mar, do mar. Só que quando Deus foi fazer o homem, ele não criou, ele criou do que já existe. Nós vemos aí o primeiro laboratório. A gênese da experiência científica foi quando Deus foi criar o ser humano. Porque ele já criou seres espirituais no céu. Rua, espírito, seres invisíveis e imortais, como os anjos. E ele criou seres mortais, como os animais, oriundos do Adamá, da terra. E agora Deus pega o barro, faz um boneco de barro, traz do que já existe, tendo por matéria-prima o barro. E ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. Então, o fôlego
que deu a vida ao boneco, o boneco não teria vida se não fosse o sopro que emanou do próprio Deus, o sopro da vida. Então, com esse sopro, Deus bara a alma e o espírito. Deus traz do nada. Então muita gente vive atualmente com estresse. Estresse é o excesso de presente. Outros com depressão, que é um excesso de passado. Outros com ansiedade, que é um excesso de futuro. Mas nós devemos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis e firmes para sempre. Então, quando Deus criou o ser humano, ele não criou só seres espirituais, ele não só criou, que nem ele fez os anjos. Os anjos, Deus não fez, Deus criou. Os animais, Deus não criou, Deus fez. Deus usou uma matéria-prima. Mas o homem, Deus criou e fez. Melhor dizendo, Deus fez e criou. Por quê? Deus fez, trouxe do que já existia, do Adamá, do barro, da terra, e depois Deus Deus criou quando ele sopra o fôlego de vida na narina do homem. Olha só que interessante. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que você não é igual, mas você parece em alguns traços. É como se você fosse uma sombra projetada do Eterno. No sentido de que o Eterno é um ser intelectual e ele proveu de intelectualidade oriunda dele, obviamente. O Eterno é um ser dotado de sentimentos. Deus é espírito, Elohim Ruha. Deus é espírito, mas Deus ele tem sentimentos. Você vai ver lá em Gênesis 6, Deus enlutado. Você vai ver lá em Mateus, muitas das vezes onde Jesus ele se alegra. E você vai ver Deus feliz. Você vai ver Deus promovendo a vida no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, né? Então, Deus ele é um ser que é inteligente, é um ser de intelecto incrível, ilimitado. E ele dotou o homem de um certo conhecimento, ainda que limitado, mas comparado com toda a criação, o homem é a coroa da criação, porque Deus colocou o homem como uma espécie de administrador do globo Terra, do planeta Terra, do Aretz, ou Aro. Né? E você é especial, você é feito e criado por Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma parte finita e uma parte eterna. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, depois do juízo, é que se sabe, né? Então, porque depois da morte segue-se o juízo. Não é morreu, acabou. Mas, enfim, você é a imagem e semelhança de Deus. E se você aceitou Jesus como seu único Salvador, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, antes de receber Jesus como seu único Deus, você era só criatura. Quando você recebe Jesus como seu único Deus, você agora é filho de Deus. Filho por adoção, porque a gente sabe que filho legítimo é Jesus, que é Deus. Né? E, como se tudo isso não bastasse, nós já vimos aqui em outros vídeos, que o nome de Deus está representado na sua forma física, na forma de nós, seres humanos, o Yod, Ri, Vav, Re. Que aí você escreva aí o nome de Deus de forma vertical em hebraico, tetragrama, e você vai ver um bonequinho, um ser humano. Olha que interessante. Então, Deus colocou a sua marca registrada na maior criação dele, do universo, que foi o ser humano, a imagem e semelhança do Eterno. Então, é isso aí que nós vamos a meditar, que não é por acaso que todo ser humano, em dado momento da vida, ele tem que recomeçar, porque a Bíblia conta a história da humanidade, a história da criação do universo, com um recomeço. O céu precisou de um recomeço, a terra precisou de um recomeço, porque a terra, que nós vemos lá em Gênesis 1, versículo 1, que termina dizendo Verra Haaretz, e a terra, essa terra ficou
torvo-vavor, no versículo 2. Ela ficou vã e caótica. Imagina uma terra tomada pelo caos, de sorte que ela ficou sem forma e vazia. Ela não tinha uma forma definida. Quem sabe a tua vida está igual à terra, em Gênesis 1, 2. Está torvo-vavor, está sem forma e vazia, está vã e caótica. Mas eu quero te dizer que Deus ainda reconstrói a terra. Glória a Deus. Mas você pode usar como argumento a Bíblia dizendo, mas Salomão disse que aquilo que é torto não se pode endireitar. Mas Jesus disse, Jesus que é o carpinteiro supremo, ele disse que tudo é possível ao que crê. Tudo. Então, se tudo é possível ao que crê, até aquilo que é torto pode ser endireitado. Mas é claro, vai depender do marceneiro que vai trabalhar essa madeira. Pode ser a madeira que for. Se for para a mão do marceneiro Yeshua HaMashiach, com certeza ele vai endireitar a madeira que for para a mão dele, para se cumprir o que está escrito. Dos que me destes, nenhum perdi. Então, medite nessa palavra que Deus colocou no meu coração, para a gente iniciar essa nova fase do nosso canal aqui, canal Érico Jeremias, também chamado Morei Érico e Ermeiarro. Ermeiarro é o meu, digamos, nome judeu, né? As pessoas me chamam de Ermeiarro, que em português é Jeremias, em aramaico, Eremia. Interessante que Eremia em aramaico significa Deus levantará. Em hebraico, Ermeiarro significa o Senhor é exaltado, Deus é exaltado. Então que Deus seja exaltado em nossas vidas, que Ele cresça e que nós diminuamos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então não importa se você está torvo-vavor, aquele que disse, eis que faço coisa nova, Ele não mudou e Ele ainda sabe reconstruir. É isso aí, até a próxima. Deus abençoe a todos.